Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Shark Voice está no ar e costumo falar nos outros vídeos, né, que nós já estamos uma temporada, começamos em maio esse projeto, passamos para junho, já estamos em julho e estamos com esse bate-papo, já falamos com pessoas da área da moda, área comercial, área de tecnologia e eu estou com uma convidada especial aqui do meu lado, Priscila Souza. Obrigado, viu, Pri, por ter aceitado o meu Que convite, por estar agradeço. aqui. A gente vai conversar bastante, né? E a Priscila é muito da minha área, também área comercial, e muita gente da área comercial nos assiste, Priscila. Eu acredito que Legal. esses insights que a gente vai ter aqui vão ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, tá? Sim. Você quer olhar para a câmera e se apresentar para as pessoas que já te Claro, conhecem, para as pessoas que vão te conhecer a partir de hoje? claro. É prazer, eu sou a Priscila. Eu atuo na área comercial há 16 anos, já trabalhei na área comercial em diversos segmentos. Então, desde de uma loja de roupa até o auto center, fui pro call center, trabalhei no telecom e agora eu tô me aventurando na área financeira. Então, diversas áreas eu já passei e quero contribuir muito com vocês em relação a isso. Você já me deu algumas perguntas aqui já nesse início. A primeira sempre é essa, né? Como que você se encontrou na área comercial, né? Porque eu sou da área comercial, então eu entendo que não é tão simples, né? Então a gente, parte de vendas, parte de convencimento, como é que você, ao longo da sua carreira, você pensou, não, essa é a área que eu vou atuar? Como é que surgiu isso, Priscila? Cara, primeiro foi indiretamente uma situação pessoal. Eu precisava muito arrumar um primeiro emprego Uhum, e eu já tinha conhecido a área comercial indiretamente lá atrás. Eu acho que eu tinha uns 17 anos e eu tinha um trabalho de aprendiz como administrativo. Aí lá eu dava entrada de notas, enfim, e a galera lá vendia pneu para carro. uhum. Então chamava até Cooper Cobra o pneu. Eu não sabia nada de auto center, enfim. Me aventurei nisso e aí naquela época a gente não tinha tanto insumo porque você tinha que vender valor, não tinha que Uhum. aprofundar no Não produto. tinha tecnologia, não tinha nada, era Isso, no não boca a boca tinha o mesmo. diagnóstico que a gente tem que fazer hoje. E aí eu conheci primeiramente indiretamente dessa forma. Posteriormente, eu conheci através do telemarketing. Então, Uhum. eu iniciei trabalhando com área de tecnologia. Na época era venda de decoder digital para TV. E aí, nisso eu fui me aprofundando, o call center me ajudou muito, porque é aí que eu fui entender as plataformas de e-learning, que era treinamento, que era vender produto, falar sobre valores, agregar algum tipo de valor para o cliente, enfim. E aí foi muito difícil no Imagina. início, eu precisei de muito O call treinamento. center, vou usar um termo, tá, gente? Desenrola muito a pessoa, né? Sim, Então, igual, eu até falei já no outro que eu sou muito tímido. Mas o call center me ajudou a não aparentar isso não é tão nítido assim. Mas a gente acaba, e principalmente comercial, que você precisa falar muito com as pessoas, você sim, acaba tendo que trabalhar um pouco a sua timidez para não te atrapalhar, não ser tão evidente, porque a gente sabe, né, que as pessoas elas olham algumas coisas, então sim. não sei se isso foi com você também, que se o call center te ajudou a desenrolar mais, digamos assim, a conversar, principalmente na área comercial, né? Sim, eu era muito vergonhosa. Então caiu uma ligação, eu já, Já meu tremia. Deus, travava. E Uhum. aí ficava lá parada, aí vinha o gestor e falava: calma, a pessoa não tá aqui com você, vamos lá, vou te sentar com outra pessoa. Uhum. Então, daí eu já senti assim, poxa, a área comercial, ela precisa muito de um trabalho de equipe. Sim. Sozinho você não vai conseguir, você precisa de um insumo, de uma outra pessoa te orientando ou de fazer o que a gente fala na área comercial, que é a sombra, sentar com alguém, com um gestor ou com uma pessoa da linha de frente para você poder aprender como que funciona esse processo e aos poucos é construtivo, você não vai aprender inicialmente vender, sei lá, 100 milhões ou 1 milhão de reais sem a ajuda de alguém. Você vai começar vendendo ali um pouquinho, aí amanhã mais um pouquinho, vai aumentando essa porcentagem, e aí Uhum. você vai sentir confiança e falar, agora eu estou executando o começo de um bom trabalho. E aí você se encontrou, você entendeu que você tinha esse dom para a área comercial e assim, eu tenho vários desafios que eu poderia citar aqui da área comercial. E quais que são os desafios que você mais percebe que tem na área comercial?
Olha, para mim que já atuei em vários segmentos da área comercial, eu acho que o grande desafio é quando você migra de um produto para outro. Uhum. Você, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no telecom e agora estou trabalhando numa instituição financeira, aliás, banco, né? E aí, para mim, sair desse produto que eu trabalhei há muitos anos e começar a trabalhar com outra coisa, aí já meio que gerou um desconforto, você fica com medo de não performar. Uhum. Apesar de você ter as habilidades que te qualificam como um bom comercial, eu acho que um bom comercial precisa entender de produto. Sim. Então, ter só habilidade não adianta. Você precisa ter um bom treinamento, um bom insumo. Que aí entra nas questões de a empresa precisa deixar bem estruturado ali que você vai ter um processo para desenvolver, para você se tornar um bom comercial naquele segmento. Então, Sim. basicamente é isso. E sobre gestão comercial, o Pri estava até selecionando algumas perguntas aqui Uhum. sobre a questão de operação, né? Então, coloquei aqui na sua visão quais são os pilares de uma operação comercial de alta performance. Então, eu entendo que basicamente a maioria das empresas tem uma área comercial, mas talvez ela não performa tão bem. O que que você identifica de os principais pilares que uma empresa tem que ter para ela performar bem? Porque todas as empresas querem vender, Sim, né? Mas eu acho que não é nem só a questão de venda, é como se vende, né? Como é sim. que você acredita nessas questões, desses princípios, desses pilares, para que haja essa performance? Primeiro, eu acho que imprescindível pessoas. Sim, com Você certeza. precisa ter um bom onboard, você precisa ter uma boa estrutura de treinamento, sobre cultura, sobre os procedimentos que precisam ser realizados. Posterior a isso, eu acredito que os treinamentos, né? O Uhum. vendedor precisa saber o que, que ele vai fazer de ponto a ponta, tanto o começo quanto o fim. Eu tive até uma experiência em relação a isso, depois posso até te contar ou contar aqui durante a gravação, mas o treinamento é super importante, é super esclarecedor a pessoa saber como ela vai lidar ali dentro da Sim, companhia. Isso pode desestruturar todinha uma operação se ela não tiver um bom onboard nesse sentido. Ferramentas que eu acredito, tanto de dados quanto equipamentos, plataforma para ela saber onde ela pesquisar quando ela tiver dúvida sobre produto, sobre o institucional da empresa e uhum. tudo mais. Bons equipamentos também, eu acho que isso é imprescindível. E a questão da rotina. Então, todos os dias bater um planejamento, abrir o Sim. dash, dar uma olhada, qual que é seu plano, o que, que a gente precisa fazer, o que, que a gente está fazendo aqui, o que, que você quer trazer para você e para a companhia também, o que, que você espera da gente. Então, eu acho que isso é o básico, assim, o básico e o que faz o carro andar. Eu acho que está muito linkado com o que você ia falar agora, que é um case, né? Se Sim. você tem um case, por exemplo, dessa parte comercial sua, como eu falei, né? Eu vim do call center Uhum. e o comercial, né? Muito do que eu aprendi foi no call center, como eu mencionei, e o comercial ele te força, né? Bom sentido, ele te força a ser adaptável, né? Sim, Então, como você mesmo citou, você saiu de um produto veio para um outro, então você se isso. adapta às situações. Isso é muito legal, porque na vida a gente acaba tendo que sair da nossa zona de conforto. E a vida, ela é feita de mudanças, né? Sim, Então, e o comercial é isso, né? Você vai, falando um pouquinho do nosso segmento aqui, é um CRM. Então, a gente tanto trabalha com empresas de tal segmento, segmento financeiro, como para um outro segmento, exatamente para a gente não se adaptar só numa fórmula. E aí a gente não fica lixado, né? Então, como é que foi? Você tem algum case que você pode contar aí dessa parte comercial, que deu certo, da sua trajetória, ou de uma adaptação que você fez aí no caso real que você possa compartilhar com a gente? eu precisei ter muita resiliência, Imagino. porque eu não só mudei de segmento, mas eu saí também do interno para o externo. Aham. Então, isso é muito difícil. E o perfil do cliente também vir até você e você ter que abordar um cliente que não quer comprar, É, que você tem difícil. que abordar do zero, eu acho isso muito desafiador. É. Porque quando o cliente senta ali na tua mesa, ele já quer comprar. Então, você vai fazer o quê? Vai vender o produto e agregar valor naquilo Uhum. que o cliente realmente precisa. Então, precisa ter um bom diagnóstico. Por que, que ele quer aquilo? Por que, que ele acha que aquilo é necessário para ele? E quando você vai abordar um Atrás do que ele hunter, que é quer. a minha área atual, Aham. você precisa entrar nesse cliente e falar: Oi, tudo bem? Vim trazer um produto, vou dar o exemplo de hoje. Estou trazendo aqui um produto financeiro do meu banco, tá? Mas eu já tenho
um banco aqui, eu sou totalmente fiel a esse banco. Então, o que que você tem de diferente que o meu banco não tem? E aí você precisa explicar do zero. Então, além de mudar de área, eu precisei ter resiliência para entender. Eu não preciso ter medo do cliente. Uhum. Independente se ele quer comprar ou se eu tenho que fazer ele comprar assim ativamente na rua ou por telefone, não importa. O cliente falou, estou satisfeito. Por que você está satisfeito? O que você chama de satisfação? O que, que te satisfaz nesse produto? Então, acho que isso é muito importante, o questionamento, não ter medo. Sim, e aí eu acho que é legal para quem está nos assistindo também, porque tem muitas pessoas da área comercial. E com certeza a área comercial tem isso que você falou, né? De ter né, essa, digamos assim, essa resistência em Uhum. ouvir, né? Principalmente quando a gente fala de vendas, né? Que é o mesmo caso que eu tenho também. Então, eu normalmente, não sei se é uma metodologia que você usa, eu queria também ouvir a sua, mas, por exemplo, a minha metodologia é, às vezes a pessoa ela tem, né, falando de plataforma, ela já tem uma plataforma, mas eu tento trazer para ela que pode melhorar, né? Que talvez a plataforma dela tenha algumas deficiências e Perfeito. que a gente conseguiria tampar essas lacunas, digamos assim. Que é isso que você falou. O que que o meu produto tem de diferente do dela? Então eu preciso primeiro entender o que que o dela oferece, né, que é mais ou menos a abordagem que eu faço, e tento trazer para ela soluções, principalmente focado em valor, né? Porque a pessoa ela também quer algo mais barato, mas não só Uhum. isso. É algo mais em conta, mas que também consiga tampar essas necessidades dela. Principalmente do call center, né? A gente fala, call Uhum. center você mexe com muita coisa, você É. mexe com pessoas, né? Então você é um pouco de psicólogo para quem já foi líder. Então eu gerenciei por 15 anos, então eu já vi de tudo. Então você é um pouco de psicólogo, um pouco de líder. E então eu tenho que trazer isso, né? E a gente percebe um pouco de resistência, como eu também comento aqui, à mudança. Então às vezes a pessoa está Sim. num processo que não está legal, só que ela está tanto tempo fazendo aquele processo, há muitos anos, que ela fala, não quero mexer com isso. Sabe, aquilo virou uma tradição para mim. E é perigoso, né? Porque você pode se acostumar com aquilo que não funciona, sendo que você poderia ter algo melhor e fazer a sua empresa performar mais. Como é Sim. que é, para você quebrar essa negativa, como é que é? É bom, tá, gente? Vocês pegarem, falo, pega a caneta e o papel para vocês anotarem uma dica para você que é comercial, quer vender, tá com dificuldade. Às vezes você pode pegar uma dica aqui com a Priscila sobre essa questão de vendas. É. Eu também aprendi muito, aprendi recente e eu procuro aproveitar em cada companhia que eu passei todas as oportunidades de aprimorar os conhecimentos. Eu acho isso muito Uhum. importante. Vendedor, tirador de pedido hoje em dia, Entendimento, esquece, né? não vai Uhum. vender, não vai performar, não vai ter uma cadência. Se a empresa em si, uma companhia, depende de um vendedor estrela para performar, para ser estrela no mercado também, infelizmente vai falhar. Então, eu acho que o vendedor de hoje ele precisa ter uma boa etapa de diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico, não é simplesmente vender o que o cliente quer, que é o que eu estou falando agora, tirar pedidos. Sim. É chegar no cliente, a gente conversar, conhecer esse cliente, perguntar por quê, como ele chegou até você, se for o caso do cliente sentar na tua mesa, como ele chegou até você, o que que agrega, fazer uma boa sondagem perguntando. Eu posso até usar como exemplo a empresa que eu trabalho. Eu visito os comércios para ofertar serviços bancários e nessa etapa, né, inclusive é uma técnica da empresa e aí eu vou levar isso para minha vida e é até legal vocês aprenderem também. A gente chega nesse estabelecimento e Uhum. começa a conversar com esse cliente perguntando a história dele. Como que você chegou aqui nessa padaria ou nessa loja? Quem abriu com você? Você abriu com a família? E ele vai contando. Olha, essa loja era minha, eu tô aqui por muitos anos, é um ambiente familiar, mas o senhor que faz a gestão, sou eu quem faço a gestão, ou eu tenho uma equipe, e nisso, poxa, eu já vou perguntar para ele, e quem cuida do teu caixa? Como que você faz para controlar suas taxas? Um exemplo muito básico. Do Uhum. telecom, por exemplo, ou de tecnologia, quando uma pessoa for comprar qualquer tipo de internet, não é só vender porque a pessoa precisa de internet. O que que você faz na sua casa? Qual é o tipo de trabalho? Por exemplo, a gente está gravando aqui. Você precisa de uma internet porque você grava? Quantas pessoas gravam com você? Será que você não precisa de um extensor? Então você só vai saber o que o cliente precisa se de fato você fazer um bom diagnóstico. Não só isso, até para a empresa que vende múltiplos produtos, Uhum. o cliente vai ativamente comprar
se você oferecer. E para você oferecer, não dá para eu chegar aqui e falar assim, olha, eu tenho um carro, você quer comprar? Aí você fala assim, eu já tenho. Aí fica aquele silêncio. Quebrou a Tá venda aí já, bom, né? eu já tenho um carro. Se você Uhum, tivesse perguntado qual é o tipo de carro, hoje você tem um carro a gasolina, mas eu tenho um elétrico aqui que você pode carregar na sua casa. Ah, uhum. mas como que funciona? O cliente vai se interessando. Então é mais é, ser interessante para o cliente e não interesseiro. É a Sim. frase assim matadora, eu acho. A gente fala, né, que tem serviços, né, que não é como você vender um refrigerante, não é uma venda de É, impacto, uma venda consultiva. Só isso. que essa consulta, ela leva tempo, leva esforço. Então você tem que ter um genuíno interesse de saber isso que você falou. Nossa, eu acho que é muito legal, que é entender a história do cliente, entender como ele chegou até ali, porque você mostra interesse. Então não é só a Isso. questão da venda. E também vender por vender, às vezes a pessoa vai compra, né? E não vai Sim. usar. Ou ela vai comprar e não vai ser aquilo. Então não é legal nem para a empresa que vende, nem para o Sim. cliente que absorve aquilo. Porque não é aquilo que ele quer, não é aquilo que ele precisa. Então eu acho que esse diagnóstico é muito importante e eu acredito que não são todas as empresas que fazem, né? Porque às vezes a Sim. empresa ela É vende por raro. vender, né? É Então ela acaba raro. perdendo ali. É raro e eu acho que isso também, falando de negócio, Uhum, a gente traria menos churn, porque faríamos bons acordos. sim. Então, esclarecer bem para o cliente o que ele está comprando, termos de contrato, ou se não tem contrato, período que ele vai ter ali de degustação, deixar isso muito bem esclarecido e um bom onboard ali para ele, olha, bem-vindo à minha empresa, explicando para ele o que ele vai ter, o que ele não vai ter, o suporte do pós-venda também, acho que isso importa muito. Isso Uhum, tudo gera satisfação no cliente e a gente automaticamente você vai gerar outras vendas por indicação. Porque sim, quem é bem atendido, né, sempre vai indicar para outra pessoa. E sim. assim, sempre quando eu vou fechar uma venda, eu já falo: gostou do meu atendimento? O que você achou? Aí o cliente fala: nossa, gostei, achei excelente. Falo: você tem um amigo para indicar? Indica um amigo pra gente. Aí acaba gerando. Meu funil nunca fica vazio porque a gente tem que gerar esse costume. Eu acho que é um costume que nem todas as operações têm. Já passei por outras empresas e as pessoas não têm costume de pedir indicação. E isso Não eu acho perde aí, não. que vai gerando um funil ali involuntário que você pode tratar outras demandas e sempre fazer uma vendinha ali todo dia ou toda semana, depende se é por volume ou se é por receita, enfim. Eu acho bem importante. E assim como pro bom, né, as pessoas indicam, pro mal também, né? Então, assim, hoje tem se a pessoa não for mal, se a pessoa for mal atendida, vai estar lá no Reclame Aqui. Sim, Eu uso muito o LinkedIn, então o LinkedIn hoje virou um mural, né, de sim. tanto de postagens profissionais, mas também de reclamações. E a gente teve uma convidada aqui que ela até falou uma frase que eu achei interessante, que ela falou que o LinkedIn é um Reclame Aqui que funciona. Por quê? Porque vai lá e posta e marca a empresa e embaixo Isso. a empresa já está lá respondendo, porque ela se Respondendo. preocupa com a imagem. Então, tanto essa questão, né, do negativo como o positivo de, poxa, fiz uma venda que foi muito bem sucedida, a pessoa gostou. Você pode me indicar? Eu acredito que isso é fundamental. O comercial é muito É, disso, né? excelente. É excelente. E falando um pouquinho de tecnologia, ó, o Priscila, por exemplo, como é que você usa hoje, né, sobre essa questão dessa loucura de chat GPT, de IA, como é que você usa hoje a tecnologia para o teu segmento, para você fazer essa parte aí de vendas com seus clientes? Eu estava até comentando essa semana lá com o meu time, mudou Hum, minha vida completamente, Mudou? porque hoje eu tenho mais tempo para me dedicar em campo, né? Antigamente a gente tinha muito a questão de ter que elaborar um script ali para falar com esse cliente, ter que puxar ali Instagram ativamente para ter um bom rapport com esse cliente. Hoje a IA pode fazer isso. Por exemplo, Uhum, hoje eu uso a IA para criar rapport. Eu vou citar um exemplo aqui da casa de dados que eu uso bastante. Eu pego todos os CNPJs dessa empresa, jogo lá na IA e peço para ela me contar a história de todas essas lojas, como elas começaram, como foi criadas as filiais e tudo mais, uhum, e ela me dá um rapport completo, eu crio uma mensagem, certeza que o cliente vai responder. Não, assim, de 10 mensagens que eu mando, 6 respondem, falando como você sabe da minha história, como você me conheceu, como você sabe dessas 4 lojas. Então, isso me ajudou muito a me aproximar do cliente, a conseguir reunião mais assertiva. Eu sempre brinco com o pessoal, não vamos chutar latinha na rota, gente.
Não vamos procurar o cliente assim, cegamente. Ah, eu acho que eu vou abordar aquele ali. Ah, eu acho que eu vou falar com aquela pessoa ali. Às vezes você vai gastar todo o trajeto, vai chegar lá e não vai encontrar esse cliente, que a gente chama de TD, que é o tomador de decisão. Você não vai encontrar essa pessoa. Então, utiliza a plataforma de IA hoje para criar esse rapport, conseguir uma reunião, ou até mesmo, eu não sei o que falar para essa pessoa, para mim mesmo, que mudei de área. Eu tive muita dificuldade no começo de falar com pessoas que são clientes de banco. Falei, como que eu faço? Joga ela em IA lá, me fala um script basicamente. Obviamente que eu não vou usar isso 100%, Sim. porque eu sou uma pessoa comercial, e a gente que é comercial é humanizado. A gente não quer uma URA ali falando com a gente, a gente não gosta. A gente quer criar um relacionamento, uma conexão com esse cliente. Então é mais para otimizar tempo, conseguir uma agenda mais assertiva. Poxa, eu vou lá nessa loja, eu não consigo falar com essa pessoa, por telefone eu não consigo. Qual é o seu plano B? O que você precisa? Se eu não encontro essa pessoa no presencial, eu preciso ter um plano B para poder ter sucesso na minha meta ou no meu planejamento. Eu sempre, na minha equipe, a gente conversa muito sobre isso. Qual que é o seu plano B? O cliente tal, ele não vai te atender hoje. E aí? Você tem uma segunda opção? Você precisa ter, porque senão, quando chegar no outro dia, você vai estar de funil vazio. Sim. E aí, algumas pessoas têm muita resistência com a IA, mas eu vejo como otimizar o meu tempo e conseguir reuniões que realmente tragam muito sucesso para o meu negócio. Essa é uma pergunta que eu faço basicamente para todas as pessoas, Priscila, exatamente para entender qual que é a percepção de várias áreas sobre a IA. E, na verdade, tem sido unânime porque ainda, né, tem aquela questão, a IA vai tomar emprego das pessoas, a tecnologia vai substituir. E eu entendo muito dessa sua visão, né, sobre a questão de auxílio, né? Então ajuda na questão do tempo. Também entendo que não vai tomar trabalho de ninguém, mas é imprescindível que as pessoas elas se antenem, né? Se elas estejam habituadas a usar, né? E comecem a usar, porque tudo tá caminhando para isso. E também essa percepção de tecnologia, que é uma pergunta que eu queria também entender contigo sobre as empresas que você aborda. Se tem a resistência ainda sobre tecnologia. Por quê? Porque tem empresas muito grandes ainda que elas utilizam, por exemplo, para a parte de comunicação celular ainda, para fazer a parte de gestão de contatos. E eu acho isso perigoso porque às vezes você põe um aparelho na mão de cada um, só que você não tem gestão do que está sendo conversado ali. Fora GPD, né? Então, perder um dado sensível. Como é que você vê? Você ainda vê resistência, por exemplo, em alguns estabelecimentos que você vai, da pessoa, até mesmo no seu segmento de banco, né? Porque eu entendo que o banco que você trabalha é um banco que é focado em tecnologia também, né? Hoje, basicamente, a maioria é. Mas como é que é essa questão desse pessoal que usa o banco mais antigo? Ah, não quero mais saber de tecnologia. Você tem essa resistência na sua área? Sim, eu acho até engraçado que quando eu vou abordar alguns comércios, né? Eu pergunto como que faz a gestão de caixa ou a gestão de controle de ponto, etc. E a pessoa fala, eu anoto num caderno. Eu anoto num caderno. Eu falei, não é possível. E se acontecer de você molhar esse caderno, de você perder esse caderno, como que você vai fazer? O que te blinda ali de um funcionário que anota o ponto, anotar errado ali, ou de repente até processar a pessoa. De má fé também, né? Exatamente, processar por conta de não ter um comprovante de fato que emita um relatório, que vai para a contabilidade e tudo mais. E inclusive os clientes ficam prestando atenção lá, porque todo banco, como você falou, fornece serviços de software, e aí eles perguntam, mas tá ali com aquele apego do caderno. E aí o meu trabalho é mostrar para essas pessoas como ela pode otimizar tempo nesse sentido. Hoje você demora quantas horas para fazer a sua gestão de caixa? Eu demoro 3 horas. Com esse sistema aqui, integrado com o IA, você vai ter X tempo para fazer isso, vai emitir um relatório para você, você vai acompanhar qual é o horário que você mais vende, quais são as taxas, qual que é o fluxo da modalidade que você mais vende aqui na loja. Então, é levar para esse cliente e até mesmo para a gente, né? Como isso pode te ajudar? Não é aquela questão, eu tenho medo, a IA vai tomar meu emprego, eu não vou ser mais gerente. A IA, gente, ela vem para apoiar.
IA nenhuma vai humanizar ali, vai ter uma conexão com o cliente. Ela vai responder o que o cliente pergunta e acabou. Vai encerrar ali e depois vai passar para você, que é um especialista na tua área. A mesma coisa eu falo para o cliente. Hoje você tem esse caderno. Você pode até anotar, e aí eu sou formada em pedagogia, eu adoro anotar coisas. Então eu aprendo anotando. Só que como que ele vai se respaldar em relação Sim. a isso? Se ele quiser abrir mais unidades? Priscila, e sobre isso que você comentou agora, né? De ter estabelecimentos que ainda utilizam o caderno, né? Pegando aqui do meu mundo, né? Ainda usa Excel, ainda usa o celular, né? Com uma operação gigantesca. E aí a gravidade, né? De, como você falou, o caderno pode molhar, o caderno pode pegar fogo, alguém pode pegar o caderno e Exatamente. sair correndo, pode acontecer inúmeras situações. Sim. Como é que você faz para driblar esse tipo de situação e qual que é a tática que você usa para mostrar para esse cliente que é necessário mudar, né? Então, usar, por exemplo, a plataforma que você usa, usar a empresa que você está falando com ele, como é que você usa a tática para conseguir reverter isso? Tá. A primeira etapa, né, como eu falei, é o diagnóstico. Então, primeiro eu vou conversar com ele, entender como que funciona a operação, quanto ele demanda ali de tempo para controlar esse caderno, seja um ponto, seja Nossa, não deve ser a pouco não, né? venda. Exatamente, mas o que me faz vencer é demonstrar para o cliente como o produto funciona. Então a gente disponibiliza de um demo, né? E aí eu utilizo o tablet hoje na operação. E aí eu entrego na mão desse cliente para ele explorar a plataforma. Então eu acho muito legal até para as empresas, eu acho isso sensacional. O cliente vê ali como que funciona de fato. Porque às vezes eu argumentando ali, nossa, só mais uma pessoa me falando de produto, ai meu Deus, já passou 15 bancos aqui falando comigo. Então eu falo assim, olha, esse é o meu diferencial, tá aqui. Então aí o cliente entra lá, ele vê o dash, ele vê como que funciona. Aí eu falo para ele, olha, sei lá, digita aí para mim umas 5 vendas que você fez hoje. Aí ele vai lá, digita e fala, ó, já apareceu. Quanto tempo você demoraria para anotar cada produto e aí apresentar isso, sei lá, para o seu sócio ou até mesmo para o seu contador? Ah, umas 2, 3 horas. Eu falo, então, com esse sistema aqui, bonitão, que você tá vendo, vai funcionar dessa forma. Então, é muito legal a gente deixar o cliente ter o tato ali, o contato com o seu produto, porque só você falar, de fato, não vai ser efetivo. O cliente precisa ver realmente a diferença ali, atuando ali junto com você. E é importante você explicar também, depois de instalado, acompanhar isso, ir lá explicar para ele como que funciona, reserva ali uma agenda de 1 hora, para que esse cliente de fato fidelize com você. E isso está muito linkado com o outro tema que eu queria falar contigo, Priscila, que é sobre liderança, né? Então, eu não sei qual que é o perfil, e eu acho que seria legal também você falar um pouco do seu perfil como líder, né? Eu vou trazer um pouco do meu. Eu penso muito na questão meritocrática, né? Então eu entendo que as oportunidades elas vêm para todos, mas a pessoa tem que saber, né, pelo mérito dela, aproveitar aquela oportunidade. E eu vou trazer um pouquinho também da visão de eu tenho um pouco de dificuldade de um certo lema que alguns líderes carregam, que como é que eu posso dizer assim, a vida pessoal não se mistura com a vida profissional. Eu tenho um pouco de dificuldade de crer assim, por quê? Porque normalmente a gente está falando de indivíduo. E esse indivíduo tem família, esse indivíduo tem filhos, tem problemas. Então, normalmente, quando essa pessoa ela não está bem, dificilmente ela vai performar bem no seu trabalho, porque é difícil você tirar o ser familiar e trazer o ser profissional sem que aquilo tenha algum impacto. Então, eu entendo que hoje o líder ele precisa se munir, né? Ele precisa se preparar para cuidar do profissional, mas também cuidar daquela parte que é os problemas que essa pessoa vai ter, que pessoas dão problemas também, a gente sabe disso, né? Sim. Não sei se, com certeza deve ter algumas histórias aí. Então, eu já fiz algumas ações, até falei no outro bate-papo de psicologia, apesar de não ter feito, algumas ações que me ajudaram a entender mais um pouquinho. Então, problemas familiares, já tive situações de pessoas que a casa pegou fogo. Mas isso acontece? Acontece. Você, como líder, você vai ter inúmeras situações, família, agressões até mesmo no âmbito familiar daquela pessoa. Como é que você lidar? Como é que você se posiciona como
líder do seu time, por exemplo? É muito legal essa pergunta, porque eu já passei por esse tipo de situação e eu acho que o que mais me desmotivou é a pessoa me ver só como um número lá. A Priscila tem que vender muito, a Priscila tem que fazer muita coisa aqui. E no momento que eu mais precisei, assim, tive um problema pessoal muito grave, a pessoa não me chamou para um feedback, simplesmente caiu meu número de vendas e deixou por isso mesmo. Eu acho que toda liderança, inclusive na minha liderança, eu procuro ter feedbacks tanto diário, se a pessoa me coloca ali à disposição, e semanalmente é imprescindível. Então, independente da pessoa querer ou não, ou precisar ou não, eu me coloco à disposição e aí eu mando ali uma agenda ali para a pessoa através do Google, falando, olha, hoje a gente tem uma reunião, então reserva aí 1 hora da tua agenda para a gente conversar, e é um papo informal para ela falar sobre ela. E aí, como que você está se sentindo na companhia? Mas antes de falar de qualquer coisa, me fala de você, como que você tá, como que estão as coisas na sua casa. Enfim, eu dou o espaço para a pessoa falar sobre ela. Eu acho que todo mundo gosta de falar sobre si. Isso é muito importante, Sim. inclusive. Isso faz com que você seja gigante, você gera autoconfiança. Você vai falar sobre seu profissional, você enche o peito e fala, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E na vida pessoal? Isso influencia muito. Sim, eu penso muito assim. Então, você precisa ter um feedback ali semanalmente para perguntar como essa pessoa tá, independente de ela estar com um sorriso orelha a orelha ou ela tá triste, e ainda mais porque isso impacta muito na equipe de um modo geral. Então, se você tiver com a energia baixa, aí eu vou chegar, bom dia, aí outro, bom dia, Ainda mais bom para o dia. comercial, né, que vai vender. Aí chega no cliente, bom dia também, o cliente, bom dia. Acabou, aí finish. Então, na verdade, até um ponto, como é que você lidar, né? Porque assim, a gente conversou com uma pessoa aqui da área da saúde, né? E ela falou sobre esse aumento de índice de pessoas com burnout, com depressão, que tem aumentado. Ela estudou muito a fundo sobre o assunto. Então, assim, muitas pessoas que não conseguem mais trabalhar fora porque não conseguem lidar com pessoas. Eu acho que a pandemia também trouxe muito disso, né? Do Sim. afastamento. Mas foi em 2019, mas é recente ainda. Então, existem os frutos, existem os impactos. Como é que você lidar com essa parte, por exemplo, de alguém que está desmotivado na sua equipe? Você falou dos feedbacks. O que você acha que o líder tem que ter que é imprescindível, por exemplo, para ter um sucesso na área comercial? Bom, o funcionário desmotivado, eu vou citar um exemplo aqui de quando eu dava aula, que eu acho que liga muito com isso. Eu dei aula para o 3º ano até o 5º durante um tempo. E aí eu tinha crianças no 3º ano que não sabiam ler. E aí era uma escola pública onde eu estudei, inclusive. E eu era tudo lá, porque o estagiário faz tudo. Então, eu ficava como professora eventual, como professora efetiva, como professora auxiliar e tudo mais. E aí, como eu lidava assim com essas crianças que não acompanhavam os outros do 3º ano? Eu tinha que separar ali uma galera para otimizar tanto o meu tempo como professora, porque a escola não tinha mais profissional. Então, eu separava aqui a fileirinha de quem estava com dificuldade dos que estavam subdesenvolvidos aqui. E deu muito certo, porque a gente dá um olhar diferente sem excluir a pessoa ali do ciclo social. Então, isso liga muito quando a gente fala de equipe também. Como que um líder que não disponibiliza de tanta agenda, porque a gente tem que gerir equipe, gerir resultado, gerir feedbacks, e aí tem outros tipos de demandas também, né, em relação à companhia. Como que o líder faz sem que essa pessoa se sinta excluída? Eu acho que é mais de você ter um olhar analítico para você olhar para cada pessoa. Então, eu falo assim, gente, por exemplo, separem 12 leads aí que vocês pretendem trazer para mim amanhã. Esse lado aqui da minha equipe trouxe, esse aqui já não trouxe. Aí tem líder que dá atenção para esse aqui que trouxe e esse aqui que não trouxe. Tá, você que trouxe pode seguir. E você, por que você não conseguiu? Mas não por que você não conseguiu, por que você não conseguiu? Vamos entender? Vamos sentar junto? Vamos discutir sua dificuldade? O que mais te atrapalhou assim na hora de separar? O que você precisa?
Você está se sentindo coagido com a demanda? Você quer que a gente sente juntos e desenhe uma estratégia que realmente você se sinta confortável? Eu acho que falta isso. Uhum. Falta isso. Eu tive muito problema com isso em algumas companhias que eu passei, porque as empresas veem as pessoas como um número. Ela não olha aquele case de sucesso ali que você contratou a Priscila se vendeu muito bem, ela tem habilidade comercial, ela sabe o que precisa fazer, Sim, ela só precisa saber como fazer. E às vezes a sua forma de fazer nessa empresa é diferente. Isso não quer dizer que a Priscila não saiba fazer, mas é o seu papel de líder sentar com ela e ensinar. Isso eu é, acho que é, assim, imprescindível. Não tem como a pessoa desenvolver se ela não tem uma pessoa disposta a ensinar. Não liga sim. uma coisa com a outra. Não, eu concordo também. Dessa área, por exemplo, de atendimento, né, de contact center, a gente tem os pares, né? Não só Uhum. em outras áreas. O que eu percebo de muitas pessoas que são líderes é exatamente essa deficiência de saber lidar com as pessoas. Às vezes Sim, tem muito líder que sabe lidar com a pessoa performando, mas ela sim, não consegue lidar quando não performa. Só que aí é um problema, porque toda equipe em algum momento vai deixar de performar. Isso exato. não, mas minha equipe é impossível, né? Porque a gente está lidando com um ser humano, né? Então, não vai ser a equipe toda, mas alguém vai ter algum momento que vai dar uma caída. E às vezes é isso que você comentou. Vai estar linkado com alguma parte familiar, por exemplo, alguma área do indivíduo em si. E aí que é o problema, como é que o líder que não está preparado vai conseguir lidar com esse problema, sendo que ele vai ter que sentar, vai ter que conversar. Eu tenho um costume, né? Agora eu uso muito pouco porque eram com equipes maiores. Sim, Então é um pouco mais complexo, mas dá trabalho e é legal fazer. É saber o que a pessoa ela faz, o que ela gosta de fazer. Então, por exemplo, às vezes a gente tinha músicos dentro da operação, pessoas que tocavam alguma coisa. uhum, E tinha muita liberdade de até trazer essas partes em algum momento específico da empresa para trazer essa pessoa para cantar, para tocar alguma coisa. Pessoas que sabiam desenhar, pessoas que. Dons escondidos ali, que poderiam sim ser aproveitados, mas eu precisaria sentar com aquela pessoa para conversar. Pessoas que tinham problema familiar, como eu mencionei, só que uhum. você tem que dar uma palavra de ânimo. E aquilo só é simplesmente. Eu tenho um case não vou falar a pessoa, mas com certeza a pessoa vai assistir. Mas de eu conversar com um analista meu e Uhum. ele ser um dos piores, assim, com relação a indicadores, então tem um absenteísmo muito alto. E qual que foi meu feedback? Ele era um ótimo analista conversando, mas ele tinha esse problema de absenteísmo. E eu não só trouxe as coisas negativas, eu trouxe as coisas positivas que ele fazia bem. Que era, ó, você fala muito bem, olha o seu. Você sabe falar com o cliente, você tem um tom de voz. Mas eu tô faltando porque eu tô com um problema em casa. E eu falava, pode conversar comigo, tô aqui pra gente conversar, a gente ia tomar um café. Eu falava as oportunidades que tinha na empresa para ele crescer de cargo, só que para isso precisava diminuir o ABS. E aí o Uhum. que ele falou? Ó, você está me trazendo um outro ângulo. Aí ele foi melhorando e hoje ele é gestor dessa empresa, está lá até hoje. E muito, né, dessa conexão foi muito disso que ele falou. Ó, você foi o primeiro líder que sentou comigo, não só para brigar, mas para entender o meu lado, para entender a minha vida. Então tem muito líder que não quer entender a vida, ele quer Sim, entender só o resultado. Só que exato. uma coisa está correlacionada à outra. Se você vai bem na sua vida, lógico que a gente tem É nossos limites, automático. né? Eu não vou tentar furar a barreira do que eu posso furar, mas é importante a gente pelo menos ter uma visão do que Sim. aquela pessoa ela quer ser, qual que é o objetivo do seu liderado, né? O que ele quer ser o que? Um gestor, quer ser um CEO? Poxa, isso é importante saber, né? Não sei se você enxerga dessa forma. Precisa agregar valor, com certeza. Eu Sim. sempre pergunto, qual é o seu propósito? Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é ter uma casa, é fazer faculdade, é ter um carro elétrico, é viajar com a minha família, sei lá, 3 vezes por ano. E o que você precisa? Você já tem um plano? Sim, vamos desenhar esse plano? Então vamos escrever uma cartinha. Eu já até usei isso. Vamos escrever uma cartinha para você do futuro. Uhum. Então, você quer esse ano, por exemplo, eu falei lá, meu casamento, eu quero viajar. O que falta para eu fazer isso? Então, eu acho que os seus propósitos pessoais acarretam também Com na certeza. questão de gerar resultados para você mesmo e para a companhia. Se eu sair da minha casa acordo sem propósito, não tem como eu fazer nada. Eu não sei o Uhum. que eu estou fazendo ali. Eu não sei como eu estou fazendo lá como líder ou como liderado. Então, acho que é importante você ter um propósito ali
E perguntar, como você falou, qual o seu sonho, o que você pretende, o que você quer como cargo, o que você quer ser para sempre operador? Você quer ser supervisor? Você tem vontade de ser do marketing? Você quer ser um digital? E vamos traçar um plano para a gente ver como você chega lá? Então, eu preciso que você faça isso, isso e isso. E aí a pessoa sabe o que fazer para chegar lá. Eu acho isso super importante. E assim, Priscila, estamos já indo para o final, infelizmente. E eu queria que você olhasse para a câmera e desse 2 conselhos, tá? Primeiro é para os empresários, né? Então, aquelas pessoas, a gente conversou aqui, né, sobre essa resistência à mudança. Então, eu sei que vão ter empresários que vão nos assistir. Esse conselho para eles. E um conselho para as pessoas que querem ir para a área comercial. Então, alguém do call center, de uma outra área, que viu a sua história e ela pensa, talvez eu possa ir para essa área comercial. A câmera é sua, fica à vontade. Então, vamos lá, empresários. Eu acho que deixem de contratar tantos vendedores achando que isso vai aumentar o seu volume de venda e desenhem melhor os processos. Então, processos de cultura, processos de venda padronizado, para não ter destoado ali um vendedor fazendo uma venda de alta performance e um performando menos. Eu acho que isso, assim, é imprescindível. E para quem está migrando de área do call center para venda externa, ou executivo de vendas, ou gerente comercial, seja resiliente, estude bastante, aproveite as oportunidades, as plataformas possíveis que você puder ver e o seu gestor quiser te mostrar, dê uma atenção, porque isso fez com que o meu currículo até se encarecesse pelas questões de aprendizado, diversos sistemas. Então, você sabe mexer em tal sistema? Sei, porque eu dei oportunidade, eu me abri ali, eu me doei para essa área, e aí tudo que eu vou levar comigo daqui é o meu conhecimento. Isso faz com que eu seja uma pessoa de alta performance, não só para o mercado, mas para mim mesma. Então, é isso. E é isso, eu quero te agradecer, Priscila, por ter aceitado. Imagina, que agradeço a oportunidade, a agenda. Para mim foi uma um honra. prazer estar com vocês. Foi um bom aprendizado aqui. E aí eu queria que você deixasse suas redes sociais. Então, se alguém quiser conversar com você, quiser fazer uma consultoria, alguma coisa, fica à vontade. Quais as suas redes que você mais usa? Pode compartilhar com o pessoal. Eu uso o LinkedIn, vai estar como Priscila Souza. Depois eu posso até compartilhar o link com vocês. E o meu Instagram é @prissouza. Tá bom? Perfeito. E é isso. Gente, só lembrando, então, a gente vai compartilhar nas redes sociais da SharkData, Instagram, LinkedIn, as fotos, inicialmente, depois os cortes. E vamos colocar na íntegra essa entrevista com a Priscila no nosso canal do YouTube da SharkData. Então, se você não é inscrito, se inscreva, aproveite essa oportunidade, comente lá quando você for ver a entrevista, marque a Priscila. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar muito e vai agregar muito na sua carreira. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.